Oi, oi! Vim aqui compartilhar com vocês, refletir junto sobre um assunto. O nome do assunto é comportamento defensivo. Achei bem interessante. Vou ter que ir lá falar com o povo todo, que eu não sou obrigada a refletir sozinha. Então tá aqui no meu livro que eu tava lendo. E sempre que eu leio uma coisa num livro, eu tento encaixar na minha vida, né? Ver o que eu posso aprender no meu comportamento, como eu posso evoluir com isso, como eu posso ter relacionamentos melhores, enfim, né? Melhorar a minha vida de alguma forma. Para mim, um livro traz essa reflexão. E quando eu vi barreiras emocionais, aquilo encaixou muito bem em alguns momentos do meu relacionamento e eu resolvi trazer para vocês para que tu pense se isso de alguma forma aí faz sentido para ti no teu relacionamento. Porque eu acredito que é uma reflexão, né? Então a gente tá aqui para se ajudar. Eu reflito daqui, tu reflete daí, se organizar direitinho, todo mundo transa, né? Certo? Tu me entende? Melhora o relacionamento, todo mundo transa. Mas vamos lá, barreiras não, atitudes defensivas. O que eu concluí, tá? Ele traz uma história ali no livro bem legal que eu vou te contar para tu visualizar, para te ilustrar o que é o comportamento defensivo. Mas, basicamente, são aquelas atitudes que a gente tem que criam conflitos com o nosso parceiro simplesmente porque ele disse alguma coisa que ativou, ou melhor, desestabilizou a gente emocionalmente. Então, assim, pensa aí no teu relacionamento, se já aconteceu de tu tá falando alguma coisa e sei lá, por algum motivo, teu parceiro fala alguma coisa que aquilo te tira do sério, tu fica indignada, já começa a criticar ele, aquilo já vira um conflito e no final das contas a gente nem sabe por que a gente se desestabilizou tanto. Isso é o comportamento defensivo, né? A gente se colocar na defensiva contra alguma coisa que nos falaram. E o autor traz que isso tem duas principais questões que acontecem, dois fundos emocionais que acontecem, que justificam, né, esse comportamento defensivo. Um deles é que, de alguma forma, abala a nossa autoestima, o que foi dito, e a gente quer defender nossa autoestima. E o segundo é conflitos não resolvidos. Isso já é uma coisa que já estava se estendendo, nunca foi resolvido. E aí, quando foi falado, aquilo te tirou do sério e tu te indigna de uma forma que tu nem entende o porquê. E normalmente as pessoas que têm esse comportamento defensivo, elas não sabem explicar o porquê exatamente, a menos que a gente reflita e aprenda sobre isso. Então, a história que ele trouxe é do George, porque é americano, muito chique, né? O Jorge, na verdade aqui pra nós é Jorge. O Jorge e a esposa dele saíram de férias dirigindo, né? Ele tava dirigindo o carro e eles estavam rumo às férias. E aí o Jorge ali passou da velocidade permitida e a esposa disse: o limite aqui é 100, tu tá acima da velocidade. O Jorge ficou putaço. Mas encostou o carro no acostamento, puxou o freio de mão, já xingou, tu só me critica, agora então dirige tu, já que tu que sabe qual é o limite, senão tu vai daqui até lá, o lugar que a gente vai, me enchendo o saco, eu não vou dirigir mais. E a mulher ali, catatônica, dizendo, meu Deus, por que ele ficou tão irritado? E se tu perguntar pro Jorge, ele vai ficar ali criticando a esposa, dizendo assim, sim, mas tu me critica porque eu sei qual é o limite, mas não sei o que. Ele sempre vai ter uma justificativa porque ele está agindo com um comportamento defensivo. E se, no caso ali, o autor traz, porque eles foram mais a fundo no comportamento do Jorge, né? O porquê que ele teve esse comportamento, já que nem ele é consciente do que desencadeou tudo isso. E se a gente for pensar na parte de conflito mal resolvido, aliás, tanto na parte de conflito mal resolvido ou no de autoestima, teve duas coisas analisando o comportamento do George que ele se deu conta. A primeira delas é que o George falou que para ele a opinião da esposa é muito importante. Então, cada vez que ela fala alguma coisa que ele tá fazendo, que de alguma forma tá errada, ele se sente muito mal, porque ele sabe que ele entende que a opinião da esposa é muito importante para ele, e aí ali tá abalando a autoestima e ele tá sendo criticado. Soa para ele como uma crítica, porque ele admira aquela pessoa e ele quer sempre fazer o melhor.
A outra coisa que o Jorge refletiu é que ele se deu conta que na época em que ele era adolescente, o pai sempre saía com ele e sempre criticava muito enquanto ele dirigia. Porque ele dirigia muito rápido, aí que tu dirige muito rápido, que tu vai causar um acidente, que tu é responsável. Então, na hora que a esposa falou sobre o limite de velocidade, ativou aquela parte emocional da autoestima do George e até um conflito mal resolvido de quando o pai criticava ele porque julgava que a forma que ele dirigia não era melhor. Então, percebam o quanto nem o George era consciente disso até que aconteceu. E aí, tu vai me dizer, né? Pô, Bruna, mas então como é que a gente evita? Realmente acontece aqui no meu relacionamento. E eu fiquei refletindo sobre o quanto eu, né, já tinha feito esse tipo de coisa. E como é que a gente evita? E aí ele mesmo traz, é impossível evitar. Isso acontece de forma tão involuntária que tu nem sabe explicar o porquê que aquilo te desestabilizou tanto. Então, contra isso, a gente não pode agir. A gente só se deu conta quando aquilo aconteceu, quando alguém falou alguma coisa e eu pude perceber que aquilo me tirou do sério. O que eu quero trazer aqui pra ti é que o que a gente pode fazer, já que a gente não pode evitar, é que a gente pode aprender com isso. Então, ali tinham duas coisas que a gente podia fazer. A primeira era a esposa ficar putaça com ele também, onde na real a intenção dela era só que ele não tomasse uma multa, mas aquilo desestabilizou ele emocionalmente, que ele já xingou ela, e ela podia xingar ele de volta, as férias teriam acabado ali, e ia ser um problema gigante, inclusive um problema mal resolvido, para quando acontecesse de novo, e ninguém ganharia. Ali no casal a gente só perderia, e muito provavelmente, com a repetição disso, eles se afastariam, isso acabaria com a intimidade, de alguma forma o casamento seria abalado. O que eu quero te trazer aqui para refletir é o quanto a gente pode crescer emocionalmente, e inclusive ajudar o nosso parceiro a crescer. Como, Bruna? Quando isso acontecer, a gente ter a calma e a serenidade e a inteligência emocional de dizer assim, olha só, eu não sei o que tu ouviu, mas a minha intenção não era te prejudicar ou te criticar, não sei como soou, mas o que aconteceu que de alguma forma tu te desestabilizou tanto que tu perdeu, né? Ficou tão indignado só por uma coisa, só quis te alertar para te não tomar uma multa, não foi uma crítica, calma, vamos entender de onde vem isso. Isso é que eu falo de intimidade intelectual, intimidade emocional, para que a gente possa analisar os nossos sentimentos e ajudar o nosso parceiro a analisar os sentimentos dele para que a gente cresça. Isso é desenvolvimento como um casal. É a gente não fazer o problema emocional, que é inevitável, virar um obstáculo, e sim uma forma de crescimento. Porque hoje é ele desestabilizado, amanhã pode ser eu, e todo mundo pode agir na defensiva. Isso é normal do ser humano. O que a gente não pode é fazer disso um problema que gere uma briga, um conflito e afaste o casal. Se a gente encarar isso não como um obstáculo, e sim como uma diferença que pode se tornar uma vantagem, a gente se desenvolve para o nosso parceiro, ajuda ele a se desenvolver e todo mundo ganha. Isso é crescimento de casal. Se a gente pensar por que a gente está junto, também é para isso, para a gente ser um ser humano melhor e fazer que o outro também possa compartilhar as emoções dele e se tornar um ser humano melhor. Aí tu vai me dizer, porra, Bruna, mas que trabalheira esse negócio, tem que ter muita inteligência emocional para não xingar de volta esse homem aí que me xingou. Bem-vindo ao mundo adulto. Isso é casamento, isso é vida adulta. É a gente encarar os obstáculos que não vão desaparecer, porque todo casal vai ter diferenças, encarar os obstáculos como crescimento. Isso vai fazer com que todo mundo se desenvolva e seja um ser humano melhor. E se a gente pode fazer isso, né, entender dessa forma, encarar dessa forma, com certeza a gente vai ter muito mais proximidade com o nosso parceiro do que deixar isso se tornar um conflito e uma barreira emocional para ali na frente a gente pensar em se separar porque não se dá bem. Na verdade, isso é desenvolvimento para os dois, né? É pra gente crescer, aprender a se dar bem e ali na frente poder ter um relacionamento muito melhor. Então reflete aí, pensa sobre isso. Talvez de alguma forma isso pode te ajudar a identificar o teu comportamento defensivo e a origem, né, que abala tanto a tua autoestima ou algum conflito mal resolvido que a gente já pode até resolver.